Oi, nono ano, tudo bom, pessoal? Vamos lá então. Hoje nós vamos começar com as orações subordinadas adverbiais. Tudo bem? Fiquem tranquilos, é bem tranquilinho de fazer isso aqui. As orações subordinadas adverbiais, nós temos que ficar atentos ao sentido das conjunções. As conjunções vão determinar muito a sua classificação. Então, por isso que não se torna difícil, ok? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar lendo cada passagem que aparece aqui na apostila, eu vou direto aos exemplos, que eu acho que vai ser até mais proveitoso. Essa aqui é a página, deixa eu olhar, essa aqui é a página 65, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa que nós temos que nos lembrar, né? Para ser uma oração subordinada, o que isso indica, né? O que isso quer dizer? Oração subordinada são aquelas orações que elas têm uma dependência de sentido, né? Quando nós separamos as orações, nas subordinadas, nós percebemos que uma precisa da outra. Isto é totalmente o contrário lá do início do ano, quando nós aprendemos as coordenadas, né? As orações coordenadas, não sei se vocês se lembram, elas são independentes. Então, primeira coisa que eu tenho que lembrar, quando eu falo em oração, eu tenho que lembrar em verbo. Eu tenho que pensar em verbos. Então, se dentro de uma frase eu tenho dois verbos, eu vou ter que separar. Então, dessa forma, eu vou ter duas orações. Nas coordenadas, quando nós separávamos as orações e nós líamos, né, cada uma individualmente, nós percebíamos que elas eram independentes. Uma não precisava da outra. Eu lia um trechinho, compreendia. Lia o outro trecho, a outra oração, também compreendia. Então, por isso elas eram coordenadas. Quando vocês começaram nas subordinadas, né? Sempre se começa pelas subordinadas substantivas. Mas essas caíram bem justamente no período que eu estava afastada. Então, vocês viram com a professora Juliana. Agora, eu vou dar sequência nas subordinadas adverbiais. A única dificuldade dela, pessoal, é que são muitos nomes. As orações subordinadas adverbiais, elas têm 9 classificações, 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Mas, ao mesmo tempo, isso também não é lá um grande problema, porque o nome que elas recebem já nos diz praticamente tudo. Nós vamos apenas observar a conjunção e aí dar o nome à oração, ok? Então, eu não vou ler tintim por tintim do que aparece aqui, vou direto para os exemplos. Essa é a frase retirada da tirinha e vamos observar o que aconteceu aqui, como ela foi separada, por que ela foi separada dessa forma. Em oração coordenada, nós não tínhamos oração principal. Agora, quando nós falamos em oração subordinada, nós vamos ver que uma das orações vai ser chamada de oração principal. E isso é muito simples, já vou explicar para vocês. Então, vamos observar este exemplo. Aqui. Vou ficar feliz quando construírem a ponte. Olha a separação. Vou ficar feliz, primeira oração. Quando construírem a ponte, segunda oração. Por que ela foi separada dessa forma, turma? Porque primeiro se observou os verbos. De um lado tem uma locução verbal, que está aqui, ó. Vou ficar, tá bom? Isso é uma locução verbal. E de outro lado tem o verbo construírem, tá bom? Então, nós temos que separar. Onde que separamos? Na conjunção. Nas orações substantivas, a conjunção que mais aparece é o que, de que.
Quando nós vamos para as orações adverbiais, as subordinadas adverbiais, nós vamos trabalhar com outras conjunções além do que. Então, o quando, que está aqui em azul, olha, ele é uma conjunção. E olha o que está escrito, é uma conjunção temporal. Por quê? Quando nós pensamos na palavra quando, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a ideia de tempo. Sempre que alguém quer saber o tempo, quando você vai ao médico, em que tempo, em que momento, que dia? Então, tá vendo? Eu uso quando para perguntar. Quando você vai embora? Eu quero saber o tempo. Então, o quando é uma conjunção que dá a ideia de tempo. Sendo assim, vamos lá. Encontro os verbos, separo na conjunção. Vou mudar a cor. Se o quando é a conjunção, ó, vou circular de verde. Prestem atenção. A oração, aqui não está falando, porque ele ainda não começou a falar dessa questão de qual é a conjunção subordinada, mas eu já vou adiantar para vocês aqui nesse exemplo. A oração que tem conjunção, olha o que eu estou falando, vocês aqui vão anotar e escrever aqui do lado. A oração que tem conjunção é que é a oração subordinada. Vou inverter para ficar melhor. A oração subordinada é sempre a oração que tem conjunção. A que não tem conjunção é oração principal. Olha como é simples. A oração principal é sempre aquela que não tem conjunção. A que tem conjunção vai ser uma oração. Voltei aqui para o título, tá vendo? Ela vai receber o nome. Se fosse essa aqui, ó, ele ainda não classificou. Mas eu já poderia dar um nome para esta oração. Ela iria se chamar oração subordinada adverbial temporal. Eu só ia acrescentar o temporal, né? Porque ela tem o quando e o quando dá a ideia de tempo. Olha o que ele escreveu. Segunda oração, tudo isso aqui é uma oração com função de adjunto adverbial de tempo, né? Isso aqui, as orações adverbiais têm esse nome porque nós lembramos dos advérbios. Os advérbios indicam tempo, né? Indicam modo, indicam causa, tá bom? E nós vamos agora aplicar a ideia de advérbio nas orações. Então, é muito simples. Primeiro passo, encontrar os verbos. Segundo passo, dividir as orações. Fiquem de olho nas palavrinhas que tem cara, vocês vão acostumar, né, com as palavrinhas que são conjunções. A oração que não tem conjunção vai ser sempre chamada de OP. Eu abrevio tudo, né? Eu ponho OP, que quer dizer oração principal. As outras orações que têm conjunção vão ser chamadas de O. Eu abrevio dessa forma, ó, vou até pôr aqui para vocês, aqui na frente. Eu abrevio assim, O, S, opa, é ponto, O, pontinho, S, ponto. Agora eu ponho adverbial, eu abrevio assim, porque tem a adjetiva, por isso que eu não coloco só o A. Adverbial, e aí pôr o nome para ela. Que tipo que ela é? Temporal, porque dá ideia de tempo. Vou ficar feliz quando? Eu quero saber o tempo. Quando que você vai ficar feliz? Ah, quando construírem a nova ponte. Tá vendo? Então, eu acho as orações subordinadas adverbiais das mais fáceis, porque a conjunção é que vai me falar que tipo que ela é. Eu vou perceber o sentido da oração pela conjunção, tá bom? Então, o O significa oração. S, subordinada. ADV de adverbial, temporal. Oração subordinada adverbial, temporal. Essa aqui, né? Que é opa, não é isso que eu queria fazer. A segunda oração, ok? Isso aqui eu ia fazer, ó. E essa é a principal, tá bom?
Aqui ele vai explicar que a oração adverbial, ela desempenha a função de adjunto adverbial, porque ela indica uma circunstância. Eu sempre expliquei dessa forma para vocês: advérbio, locução adverbial, adjunto adverbial. São palavrinhas que indicam circunstâncias. Circunstâncias quer dizer ideias. Ideia de tempo, de modo, de afirmação, de negação, tá bom? Olha mais um exemplo aqui embaixo que tem 3 orações. Por que tem 3 orações? Porque eu tenho 3 verbos. Na primeira oração, o verbo parava. Na segunda, o verbo dava. E na terceira, o verbo tem uma locução verbal. Deixasse de bater. Deixasse de bater. O que nós falamos? Nós vamos separar onde vírgula ajuda também, né? Então, nesse caso aqui, tinha algo escrito antes. Tudo que está em azul é conjunção. Então, vou circular, ó. O C é uma conjunção. É uma conjunção que vai dar ideia de condição. Olha, pessoal, quer ver como é simples? Vocês só ganharão nota se fizerem as atividades. Então, eu estou impondo uma condição. Qual é a condição para vocês ganharem nota? Olha a conjunção que eu usei. Se fizerem as atividades. Então, o se, ele olhou para ele e já desconfia, mas sempre o adequado é ler a frase toda, mas ele tem em si essa ideia de condição. Então, separo aqui na vírgula, olha, primeira oração, segunda oração, e tenho aqui outra, aqui eu tenho 2 palavrinhas, então a gente chama de locução conjuntiva. Né? Tudo que é formado por mais de uma palavrinha, lembra que a gente fala que é locução? Tem locução verbal, locução adverbial, locução adjetiva e existe também locução conjuntiva. Aqui são 2 palavrinhas desempenhando a função de conjunção. O que eu havia explicado aqui na oração de cima? A oração principal é aquela que não tem conjunção. Então, essa aqui, olha, a segunda, não tem conjunção nela. A primeira e a terceira tem. Então, a primeira e a terceira é que vão receber os nomes. Elas serão as orações subordinadas, adverbiais, e aí nós vamos colocar os nomes, tá bom? Uma coisinha que eu esqueci de falar aqui em cima, de mostrar para vocês. Já que a oração subordinada é aquela que uma depende da outra, né? Olha só, toda vez que você fala assim, eu vou ficar feliz, geralmente a pessoa vai perguntar alguma coisa, por quê? Quando? Né? Vai vir alguma pergunta, porque a pessoa quer que complete o sentido. E mesma coisa se eu falar só isso aqui, olha, fica estranho. Eu chego para alguém e falo, quando construírem a nova ponte? A pessoa, né, o meu interlocutor vai falar, tá, o que você está querendo dizer? Tá sem sentido, tá faltando coisa aí na tua frase. Então, tá vendo? Por isso que ela é subordinada. Uma precisou da outra, tá bom? E a mesma coisa, aqui ó, se o relógio parava, a pessoa fica esperando você continuar. Aí você vira para alguém e fala, eu dava-lhe corda. A pessoa fala, tá, você dava corda? Você dava corda no quê? No relógio? Você estava dando corda para alguém? Quem que é esse lhe que você está falando? Esse lhe é alguém? É alguma coisa? Tá vendo? Mesma coisa eu falar isso aqui sozinho, ó. Para que ele não deixasse de bater. A pessoa fica com um tremendo ponto de interrogação. Ela não compreende, né? Se eu falar separadamente cada trecho, cada oração. Por isso, subordinada. Voltando, a segunda é a principal porque não tem conjunção. Essa aqui já vou adiantar da mesma forma que eu adiantei no exemplo de cima. Nós vamos ver que existe uma oração subordinada, já vimos que tem uma que se chama temporal. A que indica condição, o nome dela vai ser condicional. E nós vamos ver que isso aqui dá a ideia de finalidade. Ela vai receber o nome de oração subordinada final, tá bom?
Então, por enquanto, ele só está mostrando para a gente o sentido da conjunção, tá? Se o relógio parava, olha só, é uma oração que, né, com a função de adjunto adverbial de condição. Se o relógio parava, é uma condição. Se. Para que ele não deixasse de bater. O para que, né? Eu dava-lhe corda. Você dá corda para quê? Qual é a finalidade de se dar corda num relógio? Então, o para quê dá a ideia de finalidade. Se dá corda porque a gente tem uma finalidade. Com essa finalidade, para que ele não pare. Eu estudo para tirar uma boa nota. Então, você estuda para quê? Qual é a finalidade de você estudar? O que você quer? Tirar uma boa nota. Então, espero que vocês estejam percebendo que as conjunções determinarão o tipo de oração que é, ok? Agora, vem aqui a classificação das orações subordinadas adverbiais, né? São 9 tipos. Existem orações subordinadas adverbiais que vão dar ideia de causa. Só que aí ela vai se chamar causal. Olha aqui, ó, já na parte de baixo, ó, vai ser a primeira. Tem oração que vai dar ideia de condição. É a condicional. De tempo, será temporal. De comparação, a comparativa. Concessão, pessoal, é a ideia de oposição, tá bom? É de oposto. Quando ela for uma subordinada, ela vai se chamar concessiva. De conformidade, que quer dizer está conforme algo. Conformativa. Tá vendo que o nome diz tudo? Essa aqui que é mais diferente. Que a gente lembra que concessão vai ter que lembrar que é no sentido de oposição. Tem também com ideia de consequência. Aí ela vai se chamar consecutiva. Com ideia de finalidade, ela vai se chamar final. E de proporção, ela se chamará proporcional. Tá bom? Então, vocês vão ver que é tranquilíssima essa matéria. E eu acho que eu até comentei isso com vocês quando nós ainda estávamos na escola. Essa é uma matéria que aterroriza muita gente e eu não entendo por quê. Porque não tem dificuldade. Orações depende de verbo. Eu encontro os verbos, separo as orações. Agora eu vou falar de oração subordinada. O segundo passo, depois de separar, eu encontro a conjunção. Vai acompanhando o meu raciocínio. A oração que não tem conjunção será chamada de oração principal, OP. A oração que tem conjunção, aí eu vou ler, ver o sentido que ela tem e dar o nome para ela, tá bom? Qual que é a primeira que aparece? Eles seguem uma ordem alfabética, né, aqui. Então, aqui até que ele não seguiu não, né, olha, causa, condição foi para tempo e depois voltou para comparação. Mas, geralmente, eles colocam todas que são a turminha do C primeiro. Causa, condição, comparação, concessão, quase tudo, né? Conformidade, consequência. Vamos começar pela causal. Oração subordinada adverbial, causal. Não vou ficar lendo, vou direto para o exemplo, mas leiam, né, pessoal? Bacana. Esse momento agora de aula à distância, ensino à distância, eu espero que pelo menos 3 ou 4 alunos, que são os que me acompanham, que eu sei que estão acompanhando, estão percebendo aí a importância da gente aprender a se virar sozinho com muita coisa, né? Eu estou fazendo o possível para que vocês entendam. Tanto é que se eu estivesse na aula, eu ia estar falando dessa mesma forma com vocês, sem tirar nem pôr nada, ia ser exatamente isso. Qual que é a diferença que eu percebo e que também está fazendo muita falta? Porque se nós estamos juntos, vocês poderiam me perguntar algo e agora vocês estão só me ouvindo.
Eu, às vezes, tento imaginar alguma coisa que vocês poderiam me perguntar, né? Então, esse está sendo o nosso maior desafio, né? Não poder, assim, interagir. No momento que eu estou explicando, alguém levanta a mão, ou professora, explica de novo, ou quer dar um outro exemplo, né? A pessoa quer perguntar alguma outra coisa. Enfim, mas vamos tentar fazer o possível, o melhor possível. Olha um exemplo de oração subordinada. Essa aqui agora tá bonitinha, olha, ela tá recebeu todos os nomes certinhos. Faltei à escola ontem porque estava resfriada. Primeira coisa, encontrar verbos. Na primeira, a apostila lembrou de marcar, é o faltei. Na segunda oração, é o estava. 2 verbos. Lembra como que faz para separar? Fica de olho na conjunção. O porquê, porque é conjunção, tá aqui em azul, já está dizendo que é uma conjunção que indica a causa. E é mesmo, não é, pessoal? Sempre que você fala algo e a pessoa fala, por quê? Ela quer saber a causa, o motivo. Eu faltei da aula ontem. Por quê? Eu quero saber a causa. Eu quero saber o motivo. Causa, motivo são aqui praticamente sinônimos, né? Então, se o porquê é a conjunção, essa segunda oração é que vai ser a oração subordinada, adverbial, causal. E essa aqui, a oração principal. Tá vendo? Então, o que eu oriento a vocês é vir aqui embaixo da segunda oração, vem embaixo dela e escrevam oração. Vou pôr com letra minúscula mesmo. Oração subordinada, adverbial, causal. Essa segunda aqui, certo? A primeira... Epa, peraí, gente. Deixa eu sair disso aqui. Saiu. A primeira é a OP. Então, eu sempre venho e marco embaixo, né? Vocês sabem. Faz tempo que a gente não se vê, mas vocês sabem que eu gosto de anotar embaixo. OP, oração principal. Tá? Olha outros exemplos. Faltei à escola visto que estava resfriada. E deixa eu explicar o sentido, né? Que eu pulei aqui. Faltei à escola ontem. Qual foi a causa de você ter faltado? Qual foi o motivo? Por que estava resfriada? Tá vendo que essa oração indica a causa, indica o motivo. Outros exemplos mudando a conjunção. É a mesma oração, só mudou a conjunção. Faltei à escola, visto que estava resfriada. A gente separa aqui, ó. Opa, não tô... Esse aqui que é o de separar. Separa aqui, ó. A primeira é a oração principal. Essas duas aqui, oração subordinada, adverbial, causal. Faltei à escola, visto que estava resfriada. Eu estou explicando, estou dando um motivo. Faltei à escola, pois estava resfriada. Estou explicando, estou indicando a causa, o motivo, certo? Aqui, pessoal, vem um exercício para vocês fazerem, tá bom? E vou explicar só mais a condicional. Deixa eu ver aqui. E a comparativa, tá? Peraí. Não. Até a comparativa. Já foram 23 minutos de aula, então eu vou ir por partes para não ficar muito cansativo. Essa aula é para prestar atenção e fazer esses exercícios que vão aparecendo no meio do caminho. Agora, nós vamos ver o segundo tipo. Tem mais aqui, olha, tem mais exemplos, tá bom? Que vocês podem analisar sozinhos. Vão observar os verbos que estão em negrito, oração principal porque não tem conjunção, essa segunda oração indicando a causa, o motivo. Então, aqui a gente tem mais um exemplo. Segundo tipo agora, né? Vamos lá. Oração subordinada adverbial condicional. O nome diz tudo, condicional, condição. Lembra o que eu disse lá num exemplo mais acima aí, nas páginas anteriores?
Se vocês não fizerem as atividades, eu não darei nota. Então, eu estou impondo uma condição. E para isso eu usei a conjunção se. Você não conseguirá terminar. Olha uma locução verbal. Conseguirá terminar. 2 verbos juntos, né? Conta como se fosse um. Se não tiver um pouco mais de empenho, o tiver é o verbo dessa oração aqui. Separamos na conjunção. Então, o se está aqui. Esta oração é a principal, porque não tem conjunção. Esta aqui é a nossa oração subordinada adverbial, só por o nome aqui, condicional. Porque analisa o sentido dela. Você não conseguirá terminar seu trabalho se não tiver um pouco mais de empenho. Então, qual é a condição? Você só vai terminar com uma condição, se você se empenhar. Tá vendo como a ideia de condição fica clara? Mais um exemplo aqui embaixo. Você não conseguirá terminar seu trabalho sem se empenhar mais. Aqui, né, ele só está mostrando que existe uma oração reduzida. Por que ela é uma oração reduzida? Porque não apareceu conjunção. Ela tem as orações reduzidas, nelas não aparecem a conjunção, tá bom? Você não conseguirá terminar seu trabalho sem se empenhar mais. Sem se empenhar, esse se aqui não é conjunção. Esse se aqui é um pronome que acompanha o verbo empenhar. Como eu estou falando para você, você se empenha. Se eu estivesse falando de mim, eu ia usar o me. Eu me empenho. Então, lembra dos pronomes oblíquos? Me, mim, comigo. Eu me empenho. Te, contigo. Tu te empenhas. Lembra? Se, aqui. Se, consigo. Você, ele se empenha. Então, esse se aqui não é uma conjunção. Ele é um pronome, tá bom? Mas essa oração, mesmo sem ter a conjunção se, ela tem essa ideia de condição, tá bom? Você não conseguirá terminar seu trabalho com uma condição, ó, se empenhar mais, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vou parar por aqui. Na próxima aula, eu continuo aqui, olha, no item 3, na oração subordinada adverbial comparativa. Então, a aula de hoje é para fazer anotações. Se ficou com dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, escuta novamente e fazer, então, apenas aqui, olha, dois exercícios, A e B. Tranquilinha a aula de hoje, hein? Tchau, tchau.